Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Seguir a gente lá no Instagram também. E claro, se você se amarra numa apostinha esportiva aí, eu super te recomendo a Bet7k. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite máximo aí de R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha R$ 20 para poder apostar. E também agora tem um cash out. Antes dos jogos acabarem, você pode estar encerrando a tua aposta. Se você estiver ganhando, você encerrando antes do jogo acabar, você ganha um pouquinho menos, mas garante tua grana. E se tu estiver perdendo e vendo que o negócio que não vai muito bem, tu encerra e perde menos. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Informação dada pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno. A Castore, marca inglesa de material esportivo, foi fundada em 2015. Estaria de olho ali no Vasco da Gama. Inclusive, clubes que a 777 hoje é dona fazem o seu uniforme com a Castore, como por exemplo o Genoa da Itália, que acabou de trocar o seu uniforme, e o próprio Sevilha. Eles também fazem o uniforme de outras equipes do mundo, como Newcastle, Bayer Leverkusen, Almeria da Espanha, Aston Villa, que joga Felipe Coutinho e Douglas Luiz, seleção inglesa de cricket e outros clubes aí pelo mundo. E eles teriam interesse. O contrato do Vasco com a capa vai até 2024, deu um problema danado. O Campelo, antes de sair, nos últimos dias da gestão, assina uma renovação de contrato até 2024. Esse contrato, inclusive, está sendo investigado internamente dentro do Vasco até hoje, mas, segundo apurou o companheiro Fábio Azevedo, eles se interessaram e já estão dando uma olhada ali nos valores e tal, pensando em fazer uma proposta para o Vasco, para quebrar o contrato com a capa, pagando a multa rescisória e vir ao Vasco. Minha breve opinião aqui. É uma empresa nova, não vou nem me ater muito ao design, modelo, vocês podem dar uma olhada nos uniformes aí, são até bonitos, mas tem duas vertentes aí. Você tem perfis de torcedor, e eu me enquadro nesse primeiro aqui. Eu acho, cara, com todo respeito, que um clube do tamanho do Vasco, e eu acho que tem a questão da demanda do torcedor, a gente tem que procurar buscar fazer aquilo que o torcedor quer, de certa forma, até porque é ele que vai comprar. Eu acho que o Vasco tem que ter uma fornecedora das top 3 mundiais, que é Nike, Adidas ou Puma, entendeu? Eu até nem sou fã de Puma não, mas enfim, acho que tem que estar nessas três aí. Só tem um problema grande. Uma coisa é você querer, outra coisa é a forma como essas empresas trabalham. Tem essa questão de não trabalhar em clubes rivais. Hoje a Adidas já está aqui no Flamengo, a Nike está saindo do Brasil. Inclusive hoje ela transferiu a gestão dela para a Centauro. Para quem não sabe, o grupo da Centauro é quem vai fazer as operações da Nike no Brasil. Tanto que a galera que compra produto Nike sabe a dificuldade. Camisa de NBA que eu compro muito, é muito difícil chegar aqui. Tu compra no site, nas lojas vem pouco. Alguns tênis aí como Air Force, Jordan, é uma dificuldade danada. A Nike está saindo do Brasil, apesar de hoje estar no Corinthians. Então tem alguma dificuldade com essas empresas. Um problema grande dessas empresas também, eles trabalham mais ou menos com alguns templates de uniforme. Como assim, Dieguinho? 2022-23 temporada. Eles montam lá, sei lá, 10 tipos de uniforme, eles fazem uniforme de 200 clubes no mundo, tô dando um exemplo. Dentro desses 10 templates, eles analisam mais ou menos cada clube. Esse clube aqui vai jogar com esse template aqui, esse clube aqui vai jogar com esse template aqui. Então você vai pegar uma camisa do Vasco igualzinha uma camisa do River Plate, por exemplo, que tem a faixa diagonal, para vocês entenderem um pouquinho melhor, e a Ponte Preta. Se fosse os 3 Adidas, o uniforme seria basicamente idêntico, só mudando que um tem uma cruz de malta, o outro escudo, né, da Ponte Preta e o outro lá do River Plate. Mas a forma, as cores, é tudo igualzinho. Então isso é um problema. O Vasco hoje com a capa, o próprio Vasco que desenha o modelo das camisas. Então tem duas vertentes. Tem aquela galera que visa, não, eu quero andar de Nike, Adidas e Puma e ponto. Eu acho que o Vasco merece isso, pouco se lixando pro contrato. E tem aquele cara que é mais consciente, que visa, ó, grana. Pô, quem é que vai pagar mais aí? Óbvio que não pode ser qualquer empresa, né? Já vista a Champions lá atrás, que Deus me livre, né? Mas enfim, uma empresa média aí, mas tá botando 50 milhões aí, além de fazer o uniforme pro Vasco. Pô, a Nike lá tá me pagando
R$1 milhão mais me cedeu os uniformes. Pô, tu vai pegar uma proposta de 50 milhões ou uma de 1 milhão? Pô, mas uma é a Nike, a outra sei lá, a Under Armour. Tô dando um exemplo qualquer aqui. Então, tem isso, né? Então, isso é uma matemática meio difícil. Eu sei que a 777, os times dela têm pego a Castore, que é uma marca nova, né? Uma marca inglesa de 2015, tem 7 anos de mercado. Então, por eles serem donos do grupo, não se surpreendam se a Castore realmente acabe vindo pro Vasco. Enfim, é uma coisa inicial dada pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno. Falando agora do jogaço, Deus me livre. Falando agora do jogo emblemático e importante entre Vasco e Londrina, nós vamos pegar o adversário que tem a segunda melhor campanha jogando fora de casa. É isso mesmo, vou apresentar para vocês os números do Londrina jogando fora de casa. O início da campanha do Londrina em casa não foi tão bom, mas na reta final eles deram uma arrancada agora e têm conseguido bastante vitória jogando fora lá do Paraná. Vamos dar uma olhadinha na campanha agora do Londrina. Eles perderam para o Criciúma de 1-0, depois perderam para o Cruzeiro por 1-0, perderam para o Bahia de 4-0 e perderam para o CRB de 1-0. Primeiros 4 jogos foram bem ruins, daí para lá já melhora. Eles ganharam da Ponte Preta por 2-1, perderam para o Grêmio de 1-0, ganharam da Chape de 3-0, perderam para o Sport 2-0. Empataram com o Ituano em 0-0, venceram o Náutico por 2-1, venceram o Novo Horizontino por 1-0, empataram com o Londrina em 0-0, ganharam do Brusque de 1-0, perderam do Operário de 1-0 e empataram com a Tombense em 1-1. Você vê que eles não têm tantas vitórias assim num corte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Em 15 jogos disputados, eles têm aqui 1, 2, 3, 4 vitórias jogando, 5 vitórias jogando fora de casa em 15 jogos. Empate, eles têm um empate com a Tombense, um empate com Vila Nova e um empate com Ituano. Eles têm aí 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas jogando fora de casa. E ainda assim tem a segunda melhor campanha. E aqui já abre um parêntese para quem está lendo a Série B e está percebendo. É um campeonato onde os mandantes vão muito bem. Os visitantes não conseguem muito êxito na competição, não. Enfim, vamos torcer para que o Vasco, que é o terceiro melhor mandante do campeonato, consiga vencer os 6 jogos. Lembrando que o Vasco não apenas venceu em São Januário, ele ainda não perdeu, mas já teve 5 empates. Um deles sendo no Maracanã contra o Sport e os outros 4, jogando na Colina Histórica. Para finalizar, o nosso volante Yuri Lara deu uma entrevista coletiva hoje, lá no CT Moacir Barbosa, e eu gostaria de deixar com vocês ele comentando algumas coisas, como, por exemplo, essa queda abrupta do Vasco no sistema defensivo, que era o ponto forte da equipe no primeiro turno, e por que caiu tanto assim. O Yuri vai comentar essa situação, além também da questão do ano goleador. Ele, ano passado, lá na equipe do CSA, fazia muitos gols, mas desde que chegou o Vasco, não conseguiu balançar a rede nenhuma vez sequer. E o Yuri Lara vai comentar essas duas situações. Por que ainda não marcou gols e por que o time caiu tanto de desempenho defensivo no retorno? Cara, eu acho que assim, os gols contras acaba sendo uma fatalidade, assim, né? Mas eu não vejo um motivo por a gente estar sofrendo os gols que a gente não vinha sofrendo no primeiro turno, né? Acho que muda bastante a questão da troca de treinador. Cada treinador tem uma filosofia, né, de trabalho, tem o seu modo de jogar, e eu acho que isso aí interfere um pouco, né? Nós tivemos 3 trocas de treinadores, se quiser, né? Emílio, enfim, então isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem trabalhado muito para que a gente possa consertar isso, né? Faltam 7 jogos, a gente não pode estar mais errando. E eu creio que, espero que a gente possa estar voltando a ter a solidez que a gente tinha no primeiro turno. Cara, realmente, ano passado eu estava jogando um pouco mais à frente, né? Eu estava meio que de segundo volante lá no CSA. Então creio que por conta disso eu estava mais perto do gol e tinha mais oportunidade, né, de fazer gol. Eu fiz 3 gols ano passado, então aqui ainda não aconteceu. Eu me cobro bastante nisso, me cobro para que
porque vai ser uma alegria muito grande eu fazer um gol, primeiro gol com a camisa do Vasco, né? Como todos sabem, é o time do meu coração e eu sempre esperei por esse momento. Mas como eu falei, se for para ajudar o grupo a vencer os jogos e eu fizer gol, ótimo, mas também eu fazendo a minha parte e não fizer gol, isso aí também está de bom tamanho. O que importa é que a gente possa estar vencendo jogos e eu ajudando da minha maneira. Se for para eu marcar e o André fizer o gol, tá ótimo para mim. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo e logo mais aí do final da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, volta, vai, tamo junto, valeu, fui!